Bom dia! Agora estou com amplificado. Bom dia! Quero cumprimentar a todos com a graça, aquele favor imerecido de Deus e com a paz que excede todo entendimento da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que bom estar com vocês nessa manhã. A gente sempre agradece ao nosso pastor João pela oportunidade, pela confiança, pela coragem de poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, viva, eficaz, importante, fundamental para a nossa vida. Nesse tempo nós temos estudado biografias de personagens bíblicos. E nesse domingo nós nos deparamos com a biografia de Salomão. E aí eu resolvi fazer uma pequena receita, porque nós sabemos que Salomão, ele é conhecido pela sua extraordinária sabedoria que foi dada por Deus, correto? A ele é atribuído 3 livros da literatura sapiencial que tem na nossa Bíblia. Literatura sapiencial é literatura de sabedoria. Nós temos 4 livros que são chamados livros de sabedoria no Antigo Testamento, que é Jó, Eclesiastes, Cantares e Provérbios. Desses 4, 3 são atribuídos a Salomão: o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares e o livro de Provérbios. Alguns biblistas, eles fazem a seguinte divisão, que Cantares é o primeiro livro de Salomão, em que ele está lá todo empolgadão, feito um pinto no lixo, né? Estava para casar com a sua linda sulamita, estava lá todo feliz, vendo o mundo cor-de-rosa, vendo o mundo florido, no seu começo ali das suas atividades. Provérbios, a gente vê um Salomão caminhando para a maturidade, fazendo aquela coletânea dos provérbios, da sabedoria universal, né? Porque ele não pega só os provérbios judaicos, mas também de outros povos. E no final da sua vida ele escreve Eclesiastes, né? Quem estudou hoje sabe que Salomão, ele teve um excelente começo e um péssimo fim, né? Ele levou um reino glorioso, forte, à ruína. Ele recebeu a sabedoria, mas ele ficou louco. Considero ele um louco a partir do momento que ele resolveu se desviar de Deus. E a gente vê no primeiro livro de Reis que Deus o reprovou na sua existência, pelo fato dele ter se desviado, sendo influenciado pelas suas 700 esposas e 300 concubinas. Foi induzido a adorar outros deuses, e Deus ali o reprova na sua existência pelo fato dele ter se desviado de Deus. Mas Eclesiastes você vê um Salomão já idoso, e a gente vê que tudo aquilo que ele acumulou de riquezas, de muitos feitos, de grandes obras, tudo foi muito vazio. E aí ele fala que tudo é vapor, que nada serve. E aí a gente percebe um quê de arrependimento na fala de Salomão, bem no último capítulo. Eu acho que depois que Deus vai lá e fala para ele que o reprova na sua existência, pela sua desobediência, pelo seu afastamento, eu acho que Salomão se põe a refletir e escreve o Eclesiastes. E aí no final ele diz o seguinte: lembra-se do seu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Porque essa era a realidade de Salomão. Construiu muita coisa, e aquilo ali de nada serviu para que ele recebesse a aprovação de Deus na sua vida. E aí ele finaliza: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem.
pois Deus trará o julgamento de tudo que foi feito, inclusive do que está escondido, seja mal ou seja bom. Fica aí o nosso... Fica a dica, né? Hashtag fica a dica de Salomão, que ele deixa para nós. Foi um homem de grandes realizações. Mas o que adianta, né? Acumularmos tantas coisas e perdermos a nossa alma. Mas hoje nós vamos ler um texto do começo do Salomão feliz, do Salomão que estava para casar com uma mulher que eu acredito que seja a segunda mulher mais bonita do mundo, que a primeira é a minha. E aí eu quero convidar você então que abra a sua Bíblia no livro de Cantares, ou no livro do Cântico dos Cânticos, ou no livro de Cantares de Salomão, porque todos esses livros são o mesmo livro. Algumas Bíblias alteram o título do livro, não sei porquê. Capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Olha só o climão que está vivendo Salomão. Rapaz, ele está felizão. Vamos lá. O amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno já passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos e as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se e venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, postre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Gente, ele está bobão aqui, né? Aí a resposta da amada, da sulamita, para o Salomão: apanhe para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Até aí. Senhor Deus, nós clamamos nesse momento que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam tão somente inspirados pelo Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar também trabalhando em todos os corações aqui presentes, para que possamos, Senhor, extrair da Tua palavra o nosso alimento. Seja assim, Senhor, no nome de Jesus. Amém. As raposas, elas são famosas naquelas regiões por estragarem a vinha. E vocês percebam que aqui no texto, Salomão, ele se utiliza dessa imagem de uma vinha que floresce para falar de um bom e sadio e feliz relacionamento de um casal. Ele está todo ditoso, todo pimposo, né? Felizão, acabou de casar, tem nem um ano de casado ainda, é a primeira. Acho que quando ele chegou na terceira, ele já viu que o negócio não era tão florido assim, né? Não sei. Bom, mas aí é interessante você ver a postura da amada, porque o homem é meio bobão, né? E quando ele casa, assim que ele casa, ele fica mais bobão ainda. Ele tá felizão, oh meu Deus, estou casado, né? Está descobrindo coisas que não conhecia, está tudo lá bobão. E aí, chega a mulher e fala para ele assim: ok, muito bonito, mas cuidado com as raposinhas. Porque tem muita família que, quando constituída, quando formada aquela família, é uma vinha em flor. É tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas se esquece da manutenção dessa vinha. Se esquece de cuidar das raposinhas. E aí as raposinhas, elas começam a ficar gordas. Elas começam a causar um grande prejuízo. E aquilo que era uma coisa boa, aquilo que era uma coisa agradável, né? Parece até a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Aí começa já a se ver brigas,
discussões, e o negócio vai arrefecendo, vai esfriando, e aquilo que é bom, hoje em dia, vem com aquela expressão, né? Quando aparece lá no nosso gabinete: pastor, a minha casa é o inferno, porque não cuidou das raposinhas. E hoje nós vamos elencar algumas raposinhas. Nós vamos pensar em algumas delas, nós vamos refletir sobre algumas delas, e a partir delas, através da sabedoria, não da sabedoria popular, mas dessa sabedoria que encontramos na Bíblia, que é uma sabedoria encharcada da sabedoria do próprio Deus, nós vamos aprender como combater essas raposinhas. E a primeira raposinha delas é a raposinha da comunicação. Primeiro começa com aquela comunicação, digamos assim, escassa. Aham. Tá. Não. Sim. Ok. Sabe aquele negócio secou? O diálogo já não está legal. E aí cabe aqui, né, uma palavra, né? As mulheres são de Vênus, os homens são de Marte. E aí o homem fala alguma coisa com a esposa e ela: pode ir. Que quer dizer o quê? Fique ou morra. Né? Eu posso? Sim. O que significa? Não. E aí? Não. Mas é assim. Essa coisa complicada, né? Que a gente não consegue entender, que a gente fica agoniado. E muitas vezes, gente, como eu falei, homem às vezes é bobão. Ele precisa assim, sabe? Principalmente no comecinho, mas também no caminhar do relacionamento, a gente precisa de um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de palavras, para que a gente possa se entender. E não é só isso não, comunicação às vezes mentirosa, as famosas desculpas farrapadas, para poder se alongar no trabalho, ou para poder sair com os amigos, ou as mulheres com as amigas, mas sem um... Nossa, essa semana, né, Fernanda? Quarta-feira eu saí com meus amigos. Sexta-feira ela saiu com as amigas dela. Né? Mas tudo muito bem conversado, tudo muito bem combinado, tudo muito sadio. Porque a gente precisa manter essa comunicação. Comunicação incompleta, a famosa omissão. Gente, é uma linha extremamente tênue que nós temos entre a omissão e a própria mentira. Porque quando a omissão, por exemplo, dá uma maneira de entender completamente diferente, você pode, na sua cabeça, entender que você não está mentindo, mas você está mentindo. Se você está induzindo a pessoa a entender uma coisa a partir do momento que você omite uma informação. E aí, como a gente pode combater essas raposinhas da comunicação? A primeira coisa que eu penso é ouvir o outro. Eu estava escutando rádio essa semana. Eu escuto muito rádio, eu fico inteirado de todas as coisas através do rádio. Você me vê na rua sempre com um fonezinho de ouvido na orelha, né? Porque é o momento assim de deslocamento que eu tenho, que aí eu fico escutando lá as rádios de notícia. E aí estava vendo uma propaganda que estava me dando agonia. Era uma propaganda de financiamento de carro. E aí a coisinha lá era tipo um cliente chegando na loja, aí o vendedor: você quer um carro? Aí o cara: sim, porém... Mas você quer ele financiado? Sim, mas portanto... Mas sem burocracia. Eu falei: cara, que ódio. Se eu pegasse um vendedor desse, eu ia fugir. Porque o cara não deixava o outro terminar. A ideia do comercial era para poder passar de que aquela concessionária pensava em tudo no cliente, mas... escute. É aquela famosa, né? Deus nos deu 2 orelhas e 1 boca, então escute o dobro. E o que a palavra de Deus diz a respeito disso? Que o falar antes de ouvir é o quê?
estultícia e vergonha. Estultícia é uma palavra bonita, né? O que eu falei agora é Provérbios 25:11. Estultícia é burrice. Então, na nova tradução da linguagem de hoje, de Vila da Penha, falar antes de ouvir é burrice e pagação de mico. Quantas pessoas já pagaram um mico imenso com o seu cônjuge, com alguém da sua família, de danar, de rolar aquela verborragia, né? A pessoa vomita, e aí quando a outra pessoa chega, olha, mas isso que você falou, eu já fiz isso. Eu já tomei essa providência. Não, isso aí já não é mais assim. E aí você fica com aquele carão. Porque você já chegou com o pé na porta. Você não ouviu o outro. E aí o que você fez foi uma burrice e você pagou bico diante da pessoa da sua família. A outra coisa é falar na hora certa. Sabe aquela coisa, tipo assim, você não pode prometer nada quando está muito feliz? Ou decidir nada quando está muito triste? Porque senão você sempre fala besteira. A gente tem que aprender a falar na hora certa. Ou, de repente, a pessoa, sua esposa ou seu esposo fez uma coisa que te irritou absurdamente. E aí cabe aos dois uma sabedoria. O primeiro de dizer, eu não posso falar com você agora. Não, preciso de um momento aqui. E o outro é de não insistir que o outro fale agora. E que realmente dê o tempo para ele. Para ele poder absorver. Porque fica um, né? Querendo, não, eu falo agora. Né? E aí você explode naquele momento. E aí o sábio, lá em Provérbios 25:11, o que eu falei foi, o que eu falei primeiro foi o 18:13. O 25:11 é que diz, como uma maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Às vezes essas figuras assim para a gente é meio estranho, né? Porque assim, maçã de ouro em salva de prata é bandeja, uma bandeja de prata. Né? Você imagina um objeto decorativo muito bonito, que para a época era muito bonito. Né? Uma maçã de ouro, polidinha, bonitinha, em cima de uma bandeja de prata. Um objeto de ornamentação muito lindo da época. Salomão fala, como essa maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita em seu tempo. Fora de tempo, não. Mas em seu tempo é assim. Aliás, é muito engraçado essas questões das linguagens de provérbios, né? Ou de cantares. Imagina chegar, Fernanda, seus cabelos são como rebanhos de cabra. Seus olhos são como uma rolinha. Seu pescoço é como a torre de escudos de Davi. Na época isso era romântico, gente. Hoje não, né? Mas a gente tem que fazer a atualização, né? Você elogiou a sua esposa hoje? Você elogiou ela? Você não vai dizer para ela que o olho dela parece de uma pomba, que pombo na boa, para mim é um bicho nojento pra caramba. Mas na época era bonitinho. Você não vai dizer para ela torre de Davi, gente. Tu nem conhece essa torre de Davi. Mas vai lá, eu sei que você consegue. Vai sair coisa legal. E faça aquele elogio para sua esposa. Esposa, faça seu elogio para o seu marido também. Às vezes você tem, né, um marido assim meio barrigudinho, careca, né? E aí ele fica com uma moral assim quando ele recebe um elogio. Ele fica felizinho, né? E é legal. Tudo bom? Estamos no time, né? Não, mas ele não está barrigudo não, só eu. E outra coisa é o diálogo franco entre as pessoas. Sabe? A palavra, ela tem que ser dita no momento certo. Mas ela tem que ser também uma palavra franca. Com cuidado, com zelo, mas ela precisa ser franca. Provérbios 27:17 diz o seguinte,
Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe? O ferro afiando o ferro, porque quando você vai abolar uma faca, né? Você pega aquele negócio que eu esqueci o nome, lima, né? E aí você pega a faca e faz aquele... Aquilo ali é às vezes, é um negócio que pega, né? Às vezes a palavra franca, ela é dura, mas é necessária para que a coisa se harmonize. Vou dar um exemplo, por exemplo, do meu tio. Posso dar porque ele já morreu há muito tempão. Então, mas o meu tio, ele uma vez chegou para o meu pai, eu nem era nascido nessa época, e ele falava que ele não estava aguentando mais a esposa. Meu pai, poxa, por quê? Ele falou assim, não estou conseguindo mais nem me relacionar com a minha esposa, porque a gente tem um cachorro, e o cachorro ela toma banho antes de dormir, mas aí o cachorro vem, lambe ela toda e tal, não sei o quê, e aí ela vai, dorme, e eu já não consigo mais, porque não acontece, porque lambida de cachorro antes de dormir não dá. Aí meu pai falou, mas por que você não fala isso para ela? Ah, que eu não sei o quê. Falou. Poxa, na hora assim, ela ficou meio, né, tipo, mas sim, estava incomodando. Por que não falar? E viveram felizes para sempre, até ele morrer. Uma situação, uma vez que aconteceu com os meus pais. Minha mãe reclamou com meu pai. Barbuto, tenho percebido que você tem estado com um bafinho. Aí ele falou assim, meu amor, eu tô sentindo também que tá meio estranho isso. Ele foi no dentista. Era um tratamento de canal que tinha rompido e estava dando problema, estava infeccionado. Como é tratamento de canal, ele não estava sentindo dor. E aí, por essa palavra delicada, não estava incomodando para ela? Nossa, você imagina, você vai beijar o seu cônjuge e você não sente prazer nenhum nisso, porque ele está com bafo. Mas aí você fala, francamente, com todo amor, com todo carinho, e a coisa é restaurada. Porque como o ferro afia o ferro, assim o homem o rosto do seu companheiro. E a gente precisa manter aberto esse canal da comunicação e matar essa raposinha da falta de comunicação em nome de Jesus, pela sabedoria de Deus. A outra raposinha da crise financeira. Tem um provérbio que diz o seguinte: quando as contas chegam pela porta, o amor pula pela janela. Glória a Deus. Não, glória a Deus nada. Porque esse provérbio não é um provérbio inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não é um provérbio bíblico, é um provérbio que deve ser combatido. É um provérbio que deve ser combatido. Sabe, acontece muitas situações nas famílias. Hoje, uma comum é o desemprego. E você precisa ser parceiro do seu companheiro. Filhos, você precisa ser parceiros do seu pai, se porventura, ou sua mãe, se ela estiver passando por um período de desemprego, de suportar um ao outro, de entender que aquele momento não é o momento de ficar toda hora pedindo dinheiro, ou de ficar querendo sair para passear todo final de semana, porque são momentos de dificuldade, de um colaborar com o outro. A questão também de colocar a mão onde o chapéu alcança. Vocês já escutaram esse provérbio? Esse provérbio eu gosto. Porque esse provérbio eu posso dizer que ele foi meio que inspirado na Bíblia. Porque o grande mestre sábio, Jesus de Nazaré, ele uma vez falando aos seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28 a 30, diz o seguinte: portanto, qual de vós, que desejando construir uma torre, primeiro não se assenta
e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la, para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas a contemplem inacabada e zombem dele, proclamando: esse homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Será que é o momento de você trocar de carro? Será que é o momento de você, sei lá, fazer o seu armário embutido? De você trocar o piso da sua casa? De você se comprometer financeiramente com qualquer coisa? Como está o seu planejamento financeiro? Famílias que não fazem planejamento financeiro, não fazem a mínima ideia de qual é a renda, não fazem a mínima ideia de quanto está saindo. Estão vivendo, segundo o grande poeta Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E se envolvendo em situações de crise financeira na família, que tem destruído as famílias. Pensar, será que esse gasto é necessário no momento? Eu me lembro que quando a gente estava montando a sala, a gente terminou de montar a sala e tal, e aí a sala é toda de madeira e tal, cerejeira, né, sei lá que troço é aquele? A cor, né, porque madeira hoje em dia é difícil, né, de achar, a cor é a cerejeira. E aí, a gente achou numa loja, aqui perto, um lustre muito bonito. Mano, você lembra? A gente achou um lustre muito bonito. E a gente falou: nossa, esse lustre ele vai combinar perfeitamente com a nossa sala, com os móveis e tal. Vamos pensar em comprar esse lustre e tal. E a gente estava perto de viajar, de férias. A gente ia para Ilha Grande. Aí eu olhei para aquele lustre, eu olhei para aquele lustre, olhou para mim, Fernando olhou para o lustre olhou para ela. Aí eu falei assim: amor, você não acha que é melhor a gente deixar esse lustre para depois, não? Porque a gente vai viajar agora, aí vai ficar com o dinheiro mais contado na viagem, não vai poder fazer aquela... É verdade, vamos deixar ele para depois. É verdade, gente, que dá boa. É melhor ter boa lembrança do que bens, né? Que bons bens. Boas lembranças é o que sustenta um casal. E aí a gente deixou para depois. Vamos viajar, viajamos. Meses depois, a gente foi olhar o lustre estava com desconto. Maravilha, bênção de Deus! E aí, se vocês forem lá em casa, vocês vão ver o lustre. Curtimos as férias e tal, respiramos, e quando voltamos, está lá o lustre até hoje. Sabedoria, conversa, discussão, né? Porque isso é muito importante para um casal. Terceira raposinha, a raposinha das interferências internas e externas. A interferência interna, primeiro. É você sempre achar que o outro tem que pensar igual a você. Isso até para pai e para mãe. Porque eu vou contar um exemplo negativo agora da minha família. Meu pai, ele era alguém muito cheio de mania. Então, por exemplo, se você tinha que lavar a louça, Fernanda sabe disso, porque lá em Friburgo a gente não lava a louça. Isso até hoje. Porque você tinha que lavar a louça daquele jeito. Se não lavar daquele jeito, você não lava a louça. Você não está fazendo direito. Né? E isso gerava um estresse. Quando eu estava crescendo, gerava um estresse, porque... Não, por que tem que ser assim? De agora eu já peguei a mãe aqui de outro jeito e tal, não sei o quê. E isso dá boa, nunca se resolveu. Tanto que quando eu vou para Friburgo, eu não lavo louça em Friburgo, e quando meus pais vêm aqui para o Rio de Janeiro, eles não lavam louça aqui em casa. E aí todo mundo é feliz assim. Mas é feliz nesse meio que... Né? Mas que mania que às vezes a gente tem de achar que o outro tem que fazer exatamente aquilo que a gente acha que tem que fazer, da maneira como a gente tem que fazer. Eu me lembro quando eu casei com a Fernanda, logo no primeiro início, eu chegava assim para ela, eu falei, fazer qualquer coisa, vamos passar aqui um arroz e tal. Eu falei: Fernanda, não é melhor você fazer assim? Não, eu faço assim. Eu falei: tá bom, tá ótimo, beleza, ok, vai. Acho que era trauma do meu pai. Nesse caso, o meu pai me ajudou.
Porque aí quando ela falava que fazia de maneira diferente, eu falei, não, beleza, não vai. Ok. E ela dava o jeito da... E isso tem gerado, assim, uns estresses, umas coisas bobas, discussão. E aí Provérbios 17:14 vai dizer o seguinte: começar uma discussão é como abrir uma brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Novamente a gente está envolto aqui da questão do diálogo. E aqui, meus irmãos, eu quero falar especialmente aos homens. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que a mulher deve ser submissa ao seu marido. E isso é bíblico, isso é correto. Só que isso foi instituído após o pecado entrar no mundo. Na gestão do caos, na gestão da desordem, para colocar um pouco de ordem, Deus estabeleceu isso, que a mulher seja submissa ao homem. Mas não é essa a orientação que se tinha no Éden. A sabedoria judaica costuma dizer que a mulher não foi retirada de um osso da cabeça para que ela não seja maior do que o homem, nem do pé para que ela não seja abaixo do homem, mas foi da costela para que ela esteja ao lado do homem. E o que se tinha no Éden era harmonia. Era harmonia. Eu fico imaginando o relacionamento de Adão e Eva, um relacionamento harmônico, em que eles conversavam, em que eles discutiam. A submissão é caráter de exceção, é regime de exceção. Estamos no pecado em regime de exceção, porque não foi essa a criação de Deus. Então a lei de Deus essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A lei do pecado é que começou com: esta mulher que tu me deste é que me fez pecar. E aí nessa bagunça que teve, essa mulher que você me desse, não, mas a cobra que me deu, não, mas... É que Deus falou o seguinte: tá ok, vamos botar ordem nessa bagunça aqui, você vai ser submisso ao seu marido. Então é na gestão do contencioso que isso deve prevalecer. No mais, a harmonia e o diálogo devem sempre prevalecer na vida do casal. As externas é pai, sogra, tio, vó, cachorro, primo, tudo querendo se meter na vida daquela família. Olha, eu amei uma vez uma ilustração que o pastor João trouxe num casamento, se eu não me engano foi no casamento do Alan e da Raquel, em que ele falou da figura do pedreiro, em que o pedreiro ele constrói a casa. Foi da Alan e da Raquel? Acho que foi. Ele, na verdade, já repetiu em outras ocasiões também, porque eu acho ela fantástica. Eu, por exemplo, já fiz 2 casamentos, e nesses 2 casamentos eu trouxe essa ilustração porque eu acho ela ótima. Porque o pedreiro ele constrói a casa, ele coloca as fendas na porta, ele instala a porta, ele instala a rede elétrica, ele instala a rede hidráulica, mas quando ele termina a casa e entrega para a família, ele pode entrar mais naquela casa? Só se ele for convidado, certo? Da mesma forma, pais e mães, irmãos e tios e primos e avós, vocês ajudaram a construir a casa do casal, mas uma vez que eles casaram, vocês dão a chave e só se mete se for pedido. E mesmo assim, tenham sabedoria vocês, hein? Porque de repente, o marido ou a esposa vão consultar os pais na falta de sabedoria, para ver se consegue apoio político para a discussão, né? E aí tem uma sensibilidade, se é para realmente vocês darem a opinião naquele momento ou não. Porque depois que entrega a chave, é o casal que deve continuar a jornada. E finalmente, eu queria finalizar com um salmo também atribuído a Salomão. E nós vamos falar aqui da primazia de Deus na família. A primazia de Deus na família vai derrotar toda e qualquer raposinha que venha querer se levantar contra a harmonia da família. Deus precisa estar
no centro do lar cristão, para que haja harmonia, para que haja tranquilidade, para que haja felicidade dentro do lar. E aí eu vou lembrar aqui um texto que já foi citado pelo nosso irmão Diógenes enquanto ele estava ministrando, que diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, se o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. E fica o nosso último recado aqui nessa manhã, nessa reflexão. É que Deus precisa estar no centro do lar, tendo a primazia no lar. Os ensinamentos que Jesus de Nazaré nos deu durante o seu ministério na terra deverão ser abraçados, porque são os valores e os princípios do reino de Deus. E precisam ser acolhidos e priorizados no seio da família. E nesse momento eu queria orar com você, porque eu não sei como está, de repente, a situação da sua família hoje. Eu não sei quais são os problemas que a sua família pode estar enfrentando nesse momento. Talvez seja a raposinha da comunicação. Talvez seja a raposinha dos problemas financeiros. Talvez seja a raposinha de influências internas e externas, e poderão haver outras. Você sabe. Questão de saúde, relacionamento sexual, inúmeras outras raposinhas podem estar atacando a sua vinha, a sua família. E de repente a sua vinha já não está assim uma vinha cheirosa, uma vinha em flor. Meus queridos, um escritor do Novo Testamento, ele é extremamente influenciado por essa literatura sapiencial do Antigo Testamento, é Tiago. E Tiago ele vai dizer o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Então, meu querido, minha querida, se você hoje está enfrentando, ou agora começou a identificar que raposinhas têm atacado a vinha de vocês, eu peço que vocês se coloquem de pé nesse momento. E vamos pedir ao nosso Deus uma sabedoria, não uma sabedoria qualquer, não uma sabedoria de homem, mas uma sabedoria de Deus. Se você está enfrentando alguma situação de saúde, se você está enfrentando alguma situação de desemprego, de relacionamentos quebrados, truncados, diálogo que não está acontecendo mais direito com o seu filho, coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos orar nesse momento. Se é perdão que precisa chegar na sua casa, se é mais sabedoria que você precisa receber de Deus, reconhece isso. Vamos pedir a Deus nesse momento, porque de boa vontade Ele nos concederá. Oremos ao nosso Deus. Santo Deus e Pai, nós nesse momento, Senhor, queremos chegar ao Teu trono de graça, Senhor. Não, Senhor, porque nós merecemos estar diante de Ti, mas porque Jesus conquistou, Senhor, a nossa salvação e a nossa reconciliação contigo, Senhor, naquela cruz do Calvário, naquele sepulcro vazio.
é que nós, Senhor, através do sangue de Jesus, queremos nos chegar a Ti nesse momento, para, ó Pai, pedir de Ti sabedoria. Ó Pai, nós temos enfrentado, Senhor, nesses tempos, um atacar da família, Senhor. A família, Senhor, sendo atacada de diversas maneiras, por diversas formas, por diversas frentes. Ó Pai, quantas vezes a gente nos deixa levar pelo momento, falamos, Senhor, uma palavra errada no momento errado. Senhor, nos deixamos levar pelo consumismo, pelas opiniões de terceiros. Às vezes, Senhor, nós somos cabeças duras. Não temos, Senhor, mais o diálogo aberto. Ó Pai, nós pedimos nesse momento sabedoria vinda dos altos céus, Senhor, para que em nome de Jesus, Senhor, todas, Senhor, essas situações, todas essas raposinhas que estão atacando as nossas vidas, sejam derrotadas em nome de Jesus, Senhor. Nós precisamos de Ti, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, nos submeter ao Teu Santo Espírito, Senhor, que Ele nos dê a orientação e o discernimento, a sabedoria vinda dos altos céus, para que possamos, Senhor, refletir nos nossos lares a Tua vida, Senhor. Sejamos, Senhor, as nossas casas faróis, sinalizações do Teu reino de Deus aqui na terra. Ó Deus, nós te oramos dessa forma, mas já te agradecemos, Senhor, porque nós oramos com fé, naquele nome que está acima de todo nome, no nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor. Podemos sentar e que Deus a todos